Os arquétipos e o inconsciente qual LTIV o asterisco C.G.J o NG asterisco prefácio dos editores, a noção de arquétipo e seu correlato, o conceito de inconsciente coletivo, fazem parte das teorias mais conhecidas de CGI. É possível retraçar suas origens até as publicações mais antigas, como a dissertação médica sobre a psicologia e psicopatologia dos fenômenos chamados ocultos, 1902, em que descreve as fantasias de um jovem médium histérico e procura analisar suas possíveis causas subjetivas. Indicações dos conceitos encontram-se em vários de seus escritos subsequentes. Aos poucos cristalizam-se, a título experimental, as primeiras definições que são formuladas de modo sempre novo, até surgir um cerne teórico mais estável, no sentido original da palavra co-NC e pessoa ou ponto asterisco, a primeira parte do volume 9, dividido em 2 tomos, consiste de trabalhos, publicados entre 1933 e 1955, que esboçam e aperfeiçoam os 2 conceitos. O volume é introduzido por 3 ensaios que poderíamos considerar como lançamento teórico da pedra fundamental sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, fruto de uma conferência na reunião Eranos de 1933. O conceito de inconsciente coletivo, também um texto de conferência 1936, que teve de ser traduzido do inglês, e sobre o arquétipo com referência especial ao conceito de anima, publicado pela primeira vez em 1936. Seguem publicações que descrevem arquétipos específicos, como o da mãe, do renascimento, da criança divina, de Core a donzela. Depois o motivo do espírito, como aparece em incontáveis variantes dos contos populares, e a figura do chamado trickster. Finalmente estuda a relação dos arquétipos com o processo de individuação, uma vez de modo teórico no ensaio Consciência, Inconsciente e Individuação, 1939, outra vez de modo prático, isto é, aplicado a um processo particular de individuação, como se vê num trabalho analítico de Jung, baseado numa série impressionante de quadros. Do simbolismo dos mandalas tratam o último ensaio e um apêndice de 1955. Neles, além de rico material da história das religiões e do pensamento humano, há figuras da prática psicoterapêutica do autor, portanto produtos espontâneos do inconsciente de contemporâneos para descrição e interpretação, as ilustrações, que foram publicadas pela primeira vez na edição de Gestaltungen de Amiwasta 1954, foram refotografadas com melhor técnica para mais perfeita reprodução no volume da obra completa. Além disso, foi possível reproduzir parcialmente em cores toda a série de figuras que ilustra o ensaio, a empiria do processo de individuação e acrescentar mais 7 figuras que o próprio autor escolheu dentre o material que teve em mãos para a edição anglo-americana do Tomo X e 1959. Os editores agradecem à senhora Magda Quereni pelo excelente trabalho de confecção dos índices de pessoas e analítico. Elizabeth Ruff traduziu do inglês o ensaio do capítulo 2º, até agora é inédito em língua alemã. Outono de 1974 e sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, uma hipótese de um inconsciente coletivo pertence àquele tipo de conceito que a princípio o público estranha, mas logo dele se apropria, passando a usá-lo como uma representação corrente, tal como aconteceu com o conceito do inconsciente em geral. A ideia filosófica do inconsciente, tal como é encontrada principalmente em C.G. Caruso e V. Hartmann, depois de ter desaparecido, sem deixar vestígios significativos, na onda avassaladora do materialismo e do empirismo, reapareceu pouco a pouco no âmbito da psicologia médica, orientada para as ciências NATURAIS.2. A princípio, o conceito do inconsciente limitava-se a designar o estado dos conteúdos reprimidos ou esquecidos. O inconsciente, em Freud, apesar de já aparecer pelo menos metaforicamente como sujeito atuante, nada mais é do que o espaço de concentração desses conteúdos esquecidos e recalcados, adquirindo um significado prático graças a eles. Assim sendo, segundo Freud, o inconsciente é de natureza exclusivamente pessoal. Muito embora ele tenha chegado a discernir as formas de pensamento arcaico-mitológicas do inconsciente. 3. Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal,
Este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo coletivo pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas universal, isto é, contrariamente à psique pessoal, ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são canvanos os mesmos, em toda parte e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. 4. Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados. Só podemos falar, portanto, de um inconsciente na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos. 5. O termo arquétapas já se encontra em Filho Judeu 2 como referência a imago Dei no homem. Em IRNU 3 também, onde se lê Nani fabricator nana semetipsu fecit aec, sed de alienis arcataipas transtulite. O Criador do mundo não fez essas coisas diretamente, a partir de si mesmo, mas copiou-as de outros arquétipos. No Corpus Hermeticum 4, Deus é denominado a luz arquetípica. Em Dionísio Areopagita encontramos esse termo diversas vezes como de coelestia hierarchia 5, os arquétipos imateriais, bem como de divinis nominibus 6. O termo arquétipo não é usado por Agostinho, mas sua ideia, no entanto, está presente, por exemplo, em De diversis quaestionibus, edeae quae ipsae formatae non sunt, quae in divina intelligentia continentur 7 ideias, que não são formadas, mas estão contidas na inteligência divina. Arquétapas é uma perífrase explicativa do platônico. Para aquilo que nos ocupa, a denominação é precisa e de grande ajuda, pois nos diz que, no concernente aos conteúdos do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor primordiais, isto é, de imagens universais, que existiram desde os tempos mais remotos. O termo representations collectives, usado por Levi-Bru para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva, poderia também ser aplicado aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado. Os ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo peculiar. Na realidade, eles não são mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes, transmitidas segundo a tradição, geralmente sob forma de ensinamentos esotéricos. Estes são uma expressão típica para a transmissão de conteúdos coletivos, originariamente provindos do IN com NSC e INT e **6. Outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada no mito e no conto de fada. Aqui também, no entanto, se trata de formas cunhadas de um modo específico e transmitidas através de longos períodos de tempo. O conceito de arquétapas se aplica indiretamente às representations collectives, na medida em que designar apenas aqueles conteúdos psíquicos que ainda não foram submetidos a qualquer elaboração consciente. Neste sentido, representam, portanto, um dado anímico imediato. Como tal, o arquétipo difere sensivelmente da fórmula historicamente elaborada. Especialmente em níveis mais altos dos ensinamentos secretos, os arquétipos aparecem sob uma forma que revela seguramente a influência da elaboração consciente, a qual julga e avalia. Sua manifestação imediata, como a encontramos em sonhos e visões, é muito mais individual, incompreensível e ingênua do que nos mitos, por exemplo. O arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta o 8.